Uma coisa que estão discutindo bastante hoje em dia é se a inteligência artificial vai substituir trabalhos como, por exemplo, de ilustradores e de escritores. E eu tô aqui para dizer que eu acho que isso não vai acontecer, mas pode te ajudar um bocado. Para quem não sabe, as inteligências artificiais estão sendo extremamente desenvolvidas, a gente está usando bastante coisa de machine learning para poder desenvolver uma série de projetos e uma série de ferramentas. E uma das coisas que a galera está usando bastante é o ChatGPT. O ChatGPT ele é uma ferramenta de inteligência artificial, onde você faz um chat com um bot, né? Uma inteligência artificial que responde você, e ela consegue aprender a partir de prompts, né? De escritas que você faz, e ela consegue reproduzir algumas coisas que você quer. Recentemente, numa live, eu fiz alguns testes, eu tentei escrever um setting, né? Um cenário para Dungeons & Dragons 5ª edição, e os resultados foram bem interessantes, eu não vou mentir, assim. A gente fez um joguinho com o nome GPT, a gente fez um set chamado Gods Powered by Tech, que é basicamente um cenário de D&D 5ª edição cyberpunk, onde começou com magia, daí teve uma guerra e as máquinas tomaram o controle da porra toda, mas o ponto que eu queria chegar é que todas as ideias que o ChatGPT fez pareciam genéricas. Sabe quando você lê alguma coisa e você tem uma sensação de que você já viu isso antes, de que aquilo que você tá vendo ali parece que foi escrito anteriormente? Essa é a sensação que eu tinha quando eu tava usando os prompts e tava acompanhando o ChatGPT. Assim, invariavelmente a sensação que eu tinha é que aquilo era muito básico, que aquilo era muito comum, era muito genérico. Muitas das coisas que o ChatGPT fez eram ideias muito, muito legais, assim, tipo, por exemplo, a premissa básica do cenário é que as máquinas se desenvolveram a um ponto onde as máquinas criaram divindades que são adoradas pelas criaturas de carne. E isso é uma ideia muito massa. Talvez já exista em outro local, mas ela é muito legal e combina bastante com o nome Gods Powered by Tech, assim. Ficou uma ideia interessante. Mas tirando isso, a grande maioria das coisas que ela escreveu foi extremamente genérica. Se fosse publicado, o editor provavelmente cortaria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode usar o ChatGPT para te dar ideias. Algumas ideias vão ser bem legais, algumas ideias vão ser originais, outras nem tanto, mas o ponto principal é que o ChatGPT, atualmente, ele não consegue desenvolver aquele ímpeto criativo que o ser humano tem. E tudo bem, isso é normal, é isso que a gente espera de uma inteligência artificial, que ela não supere o ser humano. Mas tem algumas coisas que são legais e de reflexões que a gente pode ter. Por exemplo, a gente tentou criar uma classe para esse cenário, que é o Cybernetical, né? Que é uma pessoa, né? Uma criatura que utiliza de implantes cibernéticos para modificar o seu corpo e usa isso como base da sua classe. As várias tentativas que a gente fez de análise de classe, de reprodução de características de classe foram muito básicas, ao ponto em que as regras não faziam sentido. À medida que o chat foi evoluindo e aprendendo mais, ele conseguiu apresentar algumas mecânicas interessantes. Algumas mecânicas, inclusive, que citavam coisas como pontos cibernéticos, né? Ou coisas parecidas. Não daria pra ser, tipo, feito um Ctrl+C, um Ctrl+V e você tem ali o texto da classe. Não tem como. Teria que ser necessário uma edição pesada, inclusive de regras em outros capítulos, para aquilo se tornar viável. Isso significa que aquilo pode até, assim, trazer algumas ideias, mas, de novo, não substitui o trabalho de um escritor. Eu vou colocar esse vídeo completo, né? São 2 partes de vídeo. Eu vou colocar ele completo no canal a partir de amanhã e depois. Mas assim, o ponto principal para mim da utilização do ChatGPT é que ele é um tipo de inteligência artificial de busca em banco de dados, onde você consegue fazer ele aprender mais ou menos o que você quer, mas ele tem muita dificuldade em imprimir coisas muito específicas, como, por exemplo, uma análise de sistemas complexos, como, por exemplo, de um jogo, ou seja, as características que ele deu não seriam usadas, eu não conseguiria pegar aquela classe e usar em D&D 5ª edição, porque ele faz citações das regras que não existem, por exemplo, e ao mesmo tempo ele dá ideias, às vezes, muito genéricas, muito abertas, ou simplesmente inutilizáveis. O legal do ChatGPT é essa capacidade que você tem de pegar aquele material e editar. Então, às vezes, você pode pedir, tipo, umas sugestões, me dá 10 subclasses para guerreiro em um mundo onde os dragões são a principal fonte de coleta de poder, sei lá. Ele vai te dar algumas sugestões baseadas em outras coisas. A partir disso, você consegue fazer uma seleção do que você quer. Se você curte esse tipo de tópico, eu recomendo que você assista esses próximos vídeos, né? Porque eu mostro o processo como um todo, eu registro os prompts e eu deixo disponível o cenário, pelo menos como ele tá agora. A minha ideia é continuar, tentar fazer um livro completo com isso, mas você que é membro do canal ou sub na Twitch, você consegue ter acesso a isso. Eu dou as instruções do próximo vídeo, mas o ponto principal para mim isso é um ponto interessante de reflexão, de evolução de escrita. Nesse momento, a IA não substitui um escritor, mas será que ela não substitui um brainstorm? Então assim, a gente começa a fazer algumas reflexões de o que a gente pode usar
principalmente se você é um criador indie, né? Se você não tem todos os recursos à sua disposição, porque tudo isso, né, custa dinheiro, custa equipe, enfim. Então talvez essas ferramentas de inteligência artificial possam ser mais úteis para você, beleza? Se você curtiu, não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e tamo juntasso. Até a próxima.